Sejam muito bem-vindos ao Pod Unicampo, primeira temporada, nosso terceiro episódio. Hoje eu tenho conto do meu lado a Renata Vanessa, gerente de gestão da Unicampo, que vai me auxiliar a entrevistar o nosso convidado de hoje. Obrigada, Luciano, pelo convite. Estou muito feliz. E, assim, na expectativa, né, da gente ouvir o Porto falar sobre área comercial. Isso. Hoje nós estamos direcionando a nossa conversa àquele cooperado nosso que atua na área comercial e as pessoas que querem atuar nessa área. Para isso, eu tenho aqui o Alexandre Porto, que foi cooperado à Unicampo entre os anos de 2002 e 2003, e quando ele iniciou uma carreira, trilhar uma carreira profissional junto a agroquímicas no nosso mercado, clientes da Unicampo. Tudo bem, Alexandre? Conta um pouco da sua história. Tudo bom, Luciano? Tudo bom, Renata? Tudo bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar aqui para os cooperados da Unicampo. Já fazem 20 anos, né, nesse mercado, no mercado brasileiro, no mercado latino-americano. Eu comecei há 20 anos atrás, logo que saí da faculdade, na Logo ali. Universidade Federal de Pelotas, logo ali. E o meu primeiro trabalho foi na Unicampo, antes de entrar para uma multinacional e começar a trabalhar em multinacionais desde então. Legal. Nós estamos curiosos para saber, Porto, então, um pouco da tua opinião, né, Luciano, Com da tua certeza. experiência. O que conta para um perfil profissional? Essa pergunta é muito interessante porque, se nós formos olhar 40 anos atrás, a agricultura era muito diferente. Nós evoluímos muito como agricultura. Hoje o Brasil ele passou de importador de alimentos para alimentar o mundo. Sim. Nós conseguimos produzir mais por área, o que garante a preservação do meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, a área plantada em 40 anos aumentou em 60%, enquanto a produção aumentou em 400%. Ou seja, é muita tecnologia. E é um profissional nesse contexto que ele precisa estar preparado para atuar. Ele tem que conseguir conectar várias tecnologias, ele tem que entender de vários assuntos, de coisas novas, de conceitos antigos, para conseguir conectar o que já é feito, a tradição, com o novo e seguir prosperando a agricultura Porto, brasileira. mudou então, a tecnologia mudou, a agricultura mudou e o profissional também mudou? As habilidades mudaram. O profissional, e principalmente o profissional da área comercial, ele segue com algumas características intrínsecas da pessoa e essas não mudam nunca. O mais importante é que ele entenda que hoje ele tem que ter uma visão do todo. Ele tem que conhecer o mercado como um todo. Ele vai ter que conhecer o mercado financeiro, vai ter que conhecer a bolsa de valores, como faz um barter. Não precisa conhecer a fundo, mas ele tem que conhecer a ferramenta, como funciona. Ele tem que conhecer um digital. Ele tem que entender como funciona um voo de drone para conseguir conectar esses pontos todos e trazer a melhor solução para o agricultor. Muito bom, interessante, né, Luciano? Interessante. Alexandre, há 20 anos atrás, eu gostaria de chamar você para relembrar 20 anos atrás, quando você ingressou na Unicampo e iniciou seu primeiro projeto como AT, cooperado à Unicampo. E a gente, porque aquela pessoa que estava lá, o perfil daquela pessoa não difere muito do perfil da pessoa que está iniciando hoje, que se formou numa faculdade, que tá buscando um trabalho, que encontra na Unicamp uma oportunidade, né? E para essa pessoa que está iniciando a sua jornada, você já está com 20 anos, né? Eu também, eu me filiei próximo dessa data. E qual seria as competências básicas que essa pessoa devia trazer, já trazer ali, Da sua formação? da sua formação para o início das suas atividades? É muito importante que hoje o profissional ele conheça o sistema de cultivo no qual ele quer trabalhar, da região dele. E eu falo sistema de cultivo porque hoje muito dificilmente a gente vai encontrar um agricultor que plante uma cultura só. Ele está muito preocupado na rentabilidade de um hectare, na rentabilidade quanto ele consegue extrair de valor daquele hectare por ano. Nós no Brasil temos a graça de conseguir fazer 2 safras por ano muitas vezes, em alguns lugares até 3. Então temos sistemas de cultivo muito sólidos como soja, milho, safrinha, que hoje ocupam uma grande área do nosso território, ou trigo e soja, que são sistemas mais antigos, arroz e soja. Ele precisa entender esse sistema de cultivo de forma profunda. E de forma profunda não significa conhecer só o portfólio de uma empresa. Ele precisa conhecer todo o manejo daquele cultivo, daquele sistema, ele tem que entender de fertilidade, ele tem que entender de máquinas,
Hoje as máquinas, elas têm muita tecnologia embarcadas nelas que ainda a gente tem muito a usar, tem muito a aprender para extrair valor. Um profissional que consiga ter esse conhecimento, ele já sai na frente dos outros profissionais na questão de trabalho. Porto, isso daí nós, do RH, chamamos de competências técnicas. Elas ainda, então, representam grande parte do sucesso? Eu acredito Para muito... quem está iniciando, né? Como você falou. Eu acredito muito que a competência técnica ela não deixa nunca de ser importante. Ela tem que ser a base para o desenvolvimento da pessoa e para o desenvolvimento profissional. Quando a gente fala hoje em dia que o mundo tem mudado muito e muda de forma muito rápida, a gente diz, não, eu não preciso fazer um curso, eu não preciso fazer uma formação, porque o mundo muda tão rápido que vai acabar a formação e eu não vou ter terminado o curso. O mundo já vai ter mudado. O mais importante é entender a base sólida da formação, ela ajuda a cortar esse caminho, ela te dá uma estrutura para que você consiga embarcar nesse mundo. Porque se você for tentar aprender algo empírico, você leva muito mais tempo e o mundo vai ter tido muitos mais ciclos de mudança. Então é muito mais fácil você se dedicar a uma formação, mesmo depois da faculdade. Invistam em formação, sejam cursos mais rápidos, sejam cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, mas invistam em conhecimento. Isso ajuda muito no desenvolvimento e na base sólida para que a pessoa consiga agregar valor, principalmente na área comercial. Então, a pessoa entrou, eu consegui um trabalho ali na Unicamp com essas competências básicas e agora é o início, né? Nós estamos falando de trilhar um caminho. E no que essa pessoa que já está ativo num projeto, já está trabalhando no projeto, já conhece a cultura muito bem, mas essa pessoa ainda precisa se desenvolver no caminho. Tem um diferencial, né? Tem um diferencial. Importante. Para essa pessoa que já tem essa formação básica, o que você recomendaria para ela? Para quais competências ela precisaria dar atenção no seu desenvolvimento de sua carreira? Uma das coisas muito importantes depois que você tem a teoria, você amarrar toda essa teoria com a prática. É você realmente experienciar a tua teoria e construir resultados sólidos nesse processo, para que você possa apresentar no mercado e aí começar a construir um nome. Eu tive um primeiro chefe, que infelizmente ele faleceu esse ano, o Everton Queiroz, e ele sempre me disse o seguinte: pedra que muito rola não cria limo. O que nós temos visto hoje é uma ansiedade muito grande desses profissionais. E a competência mais importante hoje é ter essa tranquilidade, conhecer pessoas e construir esse resultado através da prática. Ou seja, você ter consciência de você, de quem você é, do que você faz, do que você pode fazer, para conseguir aos poucos construir. A agricultura, eu costumo dizer, uma cultura hoje leva meses para ficar pronta, para cumprir seu ciclo. E nós, seres humanos, somos iguais. A gente precisa de tempo para cumprir os nossos ciclos, para construir nossas histórias e assim ter resultados sólidos para seguir a carreira e seguir fazendo a nossa trilha conforme os nossos sonhos. Legal, você está falando então de agregar aí, né? Agregar valor, entrega de resultados, né, Lê? E assim, isso na área comercial, como que a gente poderia mensurar? O que é uma entrega de resultado na área comercial? Quando a gente fala da área comercial, é uma coisa curiosa, porque normalmente a gente usa o termo vendedor como pejorativo, né? Infelizmente, na nossa cultura tem muito disso. E a gente esquece que essa é a base da nossa economia. Se não são esses profissionais, a gente não conseguiria. Eu sou um vendedor e vou seguir sendo a minha vida toda. E o mais importante é entender que a transação, ela está indo para o dígito. No momento que você pode fazer uma compra online. Mas por que as pessoas ainda seguem indo na loja? Se a gente for pensar na questão do varejo da cidade. Por que as pessoas seguem indo na loja? Porque elas precisam de alguém para atender, elas precisam de alguém para facilitar e alguém que agregue valor. Conexões. E aí que vem a grande virtude, o grande skill para um vendedor nos dias atuais, ou para uma pessoa que trabalha na área comercial, ou que trabalha em qualquer outra área. Ela precisa conectar e agregar valor. Ela tem que entender como se relacionar. E é isso que, no meu ponto de vista, as pessoas precisam se desenvolver de uma forma consistente, porque cada relação é uma relação diferente. Cada ser humano é um ser humano e cada relação é uma relação diferente. Isso só vem com a experiência, com a prática no dia a dia. Muitos querem seguir carreira, né, para além da Unicamp, Porto. Que conselho que você daria para essas pessoas?
Bom, a primeira coisa é colocar um objetivo claro e alcançável. E sempre lembrar, durante a carreira, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. A gente precisa colocar isso na balança. O que eu estou disposto a sacrificar para atingir aquele objetivo. A carreira em multinacional não é uma carreira simples, é uma carreira que exige muito. Sim. Exige muita organização, porque se nós não formos organizados, a gente não dá conta. Acho que o principal é você conseguir se organizar e ter consciência de você. Conversem com os profissionais que você tem como referência na sua área. Você quer ir para a área comercial? Quais são os profissionais que você olha e diz assim, olha, nessa região que eu estou inserido, eles realmente são a referência para mim. E tenta entender o que eles têm, a principal característica deles. E não pode esquecer de olhar para fora do agro. Acho que esse é o maior exercício hoje que nós precisamos fazer e que fora do agro está olhando para dentro. Nós temos muitas outras profissões vindo porque eles estão olhando que o nosso país é um país da agricultura. Sim. E é nós que aqui estamos, a gente tem que olhar para fora e entender também quais são as tecnologias, os benchmarks que a gente pode aproveitar no nosso negócio. Então, ter sempre a cabeça muito aberta para fazer, inclusive, cursos que às vezes não estão diretamente ligados à agricultura, à agropecuária ou à proteção de cultivos. Abrir a cabeça e estar sempre disposto a se movimentar nesse país que realmente eu acho que o futuro dele vai ser o agro. Então, nós podemos dizer que a engenharia agronômica, ela continua sendo uma profissão do futuro, promissora, né? E atrelado a tudo isso que você falou, cada vez mais os profissionais terão aí desafios pela frente que dependem, né, das suas competências, das suas habilidades. Isso pode ser no futuro algo que a gente possa acreditar? Tinha um adesivo antigamente que dizia, já se alimentou hoje? Agradeça um agricultor. Aquilo me tocou muito forte. Se a gente for pensar que todo ser humano precisa comer, eu acho que isso não tem tecnologia que substitua. Não tem como a agricultura, a agronomia não serem profissões do futuro. Todo ser humano precisa se alimentar. E, de novo, se a gente comeu, se a gente se alimentou hoje, a gente tem que agradecer algum agricultor porque ele gerou esse alimento e trouxe para a nossa cidade. E os profissionais que estão auxiliando, né, o agricultor. Esse agricultor, ele só conseguiu chegar nesse potencial produtivo porque tem profissionais competentes. Se nós olharmos a quantidade de engenheiros agrônomos que temos hoje no campo, comparado a 40 anos atrás, ela é muito maior. Então, essa tecnologia ela tem que ser trazida por profissionais que conheçam a teoria e conseguem conectar essa teoria à prática. A teoria sozinha ela não tem muita utilidade, a prática sozinha, às vezes ela demora muito para conseguir se desenvolver e não conseguiria chegar tão rápido. Quando a gente conecta as duas, a gente consegue o milagre que foi a agricultura e está sendo a agricultura no Brasil hoje. Alexandre, hoje a gente percebe uma ansiedade muito grande nas pessoas, muito em função da tecnologia que está vindo, né? A inovação. Hoje a gente fala em inovação todos os dias. E isso assusta um pouco, porque, poxa, o que será da gente com essa inovação, né? Há um paradigma aí muito grande. E como é que você vê essa questão da tecnologia que está chegando muito forte, essencialmente no agro, né? Essa é uma pergunta interessante. Eu tive um professor, um tempo atrás, o Reinaldo Nogueira, que ele trouxe essa reflexão sobre IA e IH. Inclusive, eu cheguei a escrever um post no LinkedIn sobre isso. Quando a gente fala IA, inteligência artificial, ela realmente traz uma facilidade para resolvermos problemas complexos. Mas IH, que é a inteligência humana, ela traz alguns atributos que elas não são complementares. A IA não consegue realmente cobrir esse tipo de conhecimento, como emoções, como intuição, como a empatia. Esse processo todo vai precisar do ser humano. Então a gente precisa entender que a tecnologia ela vem para complementar as habilidades humanas, mas ela não substitui as habilidades humanas. E é nesse contexto que eu acho que o digital ele vai agregar muito ao agro, somando as habilidades humanas, uma competência de resolver problemas complexos de uma forma um pouco mais rápida.
E isso na área comercial tem tudo a ver, né? Porque é contato, né? Produtor e profissional. Com certeza, a gente tem que ter o dado, transformá-lo em informação e levar isso de uma forma acessível ao agricultor. Levar uma forma acessível ao parceiro, porque muitas vezes a gente também imagina o agricultor como uma pessoa que não conhece a tecnologia, mas hoje em dia Uhum, o campo está na cidade. É uma exato. pessoa, o agricultor hoje é uma pessoa altamente tecnificada. Uhum, E por ter uma gama enorme de dados à disposição dele, ele precisa de alguém que realmente ajude ele a absorver isso, a entender esse conhecimento de forma mais rápida e realmente transformá-lo em conhecimento prático, para que ele consiga usar isso no dia a dia. perfeito. E o segredo para as pessoas é conciliar isso, né? A inteligência humana com o digital, com essa tecnologia, saber trabalhar com tudo isso. Acredito que a pessoa se destaca com isso. Exatamente. É o segredo do sucesso do ponto de vista. Uhum, Antes da gente ir para o final, eu gostaria de fazer só um agradecimento primeiro ao Sicredi Dexis, que nos forneceu esse ambiente onde é que está sendo gravado, nos disponibilizou seus funcionários para estar gravando, e toda a equipe da Unicamp que está por trás desse Pod Unicamp, a primeira temporada, Patrícia, Mariana e tantos outros. Nós conversamos aqui com Alexandre Porto. Muito obrigado por sua presença. E deixo a palavra assim, aberta aqui para você fazer suas considerações finais, se você deixou de mencionar alguma coisa nessa entrevista. Não queria agradecer ao Unicamp por dar essa oportunidade de falar sobre agricultura, é uma coisa que eu sou apaixonado. Me criei numa lavoura de arroz e tenho a felicidade de poder conduzir e sustentar minha família hoje com base na agricultura, como a Renata falou. É um ambiente muito amplo, onde temos muitos profissionais envolvidos nesse processo todo. E para quem pretende começar a carreira, eu recomendo se apaixone por isso, seja apaixonado pela agricultura, ela exige muito, mas também a recompensa é muito grande. Quando você enxerga que você consegue alimentar, tirar da condição de fome muitas pessoas, porque você está conseguindo oferecer um alimento num preço mais apropriado para essas pessoas se alimentarem. É muito, muito bom saber que a gente pode influenciar o mundo de forma positiva com a agricultura brasileira. Porto, eu também quero te agradecer. E assim, você trouxe uma visão bastante prática para nós, porque nós, né, no RH, nós vemos sim que o quanto é importante incentivar os nossos cooperados, né, e até os que já ainda estão na graduação a ter uma boa formação técnica, começar com uma boa formação técnica, mas também ter esse olhar para o futuro, né? Como vai ser esse futuro e de que forma que eu vou conseguir, junto com todas essas inteligências aí artificiais, mas nos conectar, né, como humanos, ao produtor, às necessidades que a gente vê aí na agricultura. Então, muito obrigada, em nome da Unicamp. Muito bom. Eu acho que vai ser essa entrevista muito produtiva aos nossos ouvintes. E gostaria aqui de deixar meus agradecimentos a você, né, por ter nos concedido esse momento. Obrigado, Luciano. Porto, obrigada. E acho que ficou muito evidente tudo que nós vemos no RH, a questão, né, das competências técnicas como essenciais, mas para se diferenciar no mercado de trabalho, todo um investimento aí nas habilidades e no comportamento, né? Tendo essa visão de futuro de conectar a inteligência artificial com a inteligência humana. Obrigada. Que agradeço, Renato. Muito obrigado.